Bom dia, meninos. Professor Bortoli. Vamos lá falar sobre módulo 11, né? Áreas equivalentes de um triângulo. Meninos, estamos no livro 2, na página 100, beleza? Vamos lá, então. Na nossa última aula, nós falamos sobre alguns pontos notáveis existentes em triângulos. E eu queria relembrar, antes de nós começarmos essa aula, os pontos notáveis que são gerados pelas retas notáveis, a começar pela bissetriz. A bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais, tá bom? Então lembre-se, bissetriz divide o ângulo. Nós temos uma segunda reta notável chamada mediatriz. Ela não divide o ângulo, ela nem parte do vértice, tá? É uma reta, no caso, que divide o lado em dois pedaços iguais, formando o ângulo de 90 graus. O nome dessa reta é mediatriz. As outras duas são mediana, já a mediana parte do vértice, atinge o lado oposto dividindo o mesmo em duas partes iguais, tudo bem? Professor, o ângulo foi dividido ao meio? Não necessariamente, a mediana não tem essa propriedade. E nós temos a altura. Galera, a altura, ela é um segmento de reta que atinge o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Beleza? Ela pode estar ora dentro de um triângulo, ora fora de um triângulo, depende da classificação deste triângulo. Essas retas notáveis, cada uma recebendo um nome em específico, né? Bissetriz, mediatriz, mediana e altura, são conhecidas como sevianas. E é sobre ela que eu quero falar para vocês. Porque a aula de hoje fala sobre áreas de um triângulo. E a gente vai pegar um triângulo e vai dividir esse triângulo em outros triângulos a partir de sevianas. Mas antes, vamos olhar para esse triângulo. Tendo nós o valor da base e o valor da altura, eu sei que a área é obtida pelo produto da base pela altura. Base vezes altura dividido por 2 é igual à área do triângulo. Caso ele peça para você determinar a área de um triângulo, conhecendo-se a base e a altura, basta multiplicá-las e dividir por 2. Quando nós falamos de áreas equivalentes, o que é uma área equivalente? São triângulos que possuem a mesma área. Nós temos a seguinte teoria a ser analisada. Essa reta que eu estou traçando aqui, ela vai receber o nome genérico de seviana, tá bom? Seviana é uma reta qualquer que parte do vértice e atinge o lado oposto, tá? Não necessariamente dividindo ao meio. O que eu quero mostrar para vocês é, se eu tiver um triângulo, melhor dizendo, dois triângulos com mesma base e mesma altura, nós teremos mesma área. E esses triângulos serão chamados de triângulos de áreas equivalentes. Que é o que acontece aqui, meninos. Notem que esse pedacinho do lado esquerdo é igual a esse pedacinho do lado direito. Se eu falar para vocês que a área do triângulo da direita é A área do triângulo da esquerda também valerá A. Por que isso, professor? Porque a base do triângulo da esquerda é igual à base do triângulo da direita. E as alturas de ambos são iguais, então eles têm a mesma área. Eu posso então traçar duas sevianas, olha só, duas sevianas que dividem a base oposta em três partes iguais? Sim, isso faz com que o triângulo agora passe a ter três áreas iguais. E a ideia da aula de hoje, meninos, é, se você não conhecer a base nem a altura, você pode encontrar ou relacionar as áreas de um triângulo a partir dessas retas que dividem o triângulo em 2, 3, 4 partes iguais. Vamos aplicar um exercício, prestem atenção. No triângulo ABC, abaixo, N é o ponto médio, M é o ponto médio de BC. A N
é o triplo de NC. Então vamos marcar, vamos levar essa informação à figura. Identifique o segmento NC. O segmento NC está aqui, ó, é esse pedaço que vale X. Se NC multiplicado por 3 dá AM, então AM, que é esse pedaço de cima, é o triplo, então ele vai valer 3x. Está sendo dito que a área do triângulo grande, o triângulo ABC, é 48. Calcule a área do triângulo MNC. Ô meninos, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a teoria vista por nós de que se um triângulo possuir a mesma base e a mesma altura, ele possuirá também a mesma área. Então eu vou isolar, eu vou olhar apenas para esse triângulo ANC, esse triângulo que está do lado direito, e vou dividir esta parte branca em 3 novas partes, para que elas fiquem com a mesma medida que o triângulo aqui, esse triângulo vermelho. Vamos falar que cada um desses pedacinhos aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x e aqui vale x. Então eu tenho 4 triângulos de mesma base, e eles têm a mesma altura porque todos estão dentro do triângulo grande. Então eu vou falar que a área de cada um deles vale A. Essa área vale A, essa área vale A, essa área vale A e esta também vale A. Portanto, meninos, se nós temos então essas 4 áreas aqui, né, todas elas valendo A, cada uma delas, a área total é 4A. E foi dito no enunciado que M é ponto médio. Se M é ponto médio, ele divide o lado em 2 pedaços iguais. Quer dizer, o triângulo da direita tem área igual, equivalente ao triângulo da esquerda. Portanto, a área desse triângulo é 4A. É a soma desses 4 pedacinhos aqui. A área total não é 48? Some todas as letras, né? Todas as áreas. 4A mais A mais A mais A mais A vai dar 8A. 8A é igual a 48. Passo 8 dividindo, A é igual a 6. Tá? A resposta, então, do nosso problema é que esse triângulo MNC tem área 6. Questão número 3. Na figura, a área do triângulo ABC, note que o triângulo ABC é o triângulo grande, o triângulo ABC, mede 54 unidades de área. Galera, a área do grandão é 54. E esse triângulo grande, ele foi dividido em 3 triângulos que não tem as bases iguais, tá? Então não tem áreas iguais. Vai ter áreas proporcionais, porém não iguais. Está sendo dito que BC é o triplo de EC e que EC é o triplo de BD. A partir dessas informações, podemos concluir que a área sombreada do triângulo amarelo é. Vamos começar com essa informação aqui, ó. Olhe para o cursor, para o mouse, essa informação aqui. EC é igual ao triplo de BD. Posso falar que BD é X? Então, EC é o triplo. É o triplo de quem? De X. Então, EC é o triplo de X. Beleza, galera. Vamos agora pegar essa informação aqui, ó. EC não é 3x? Coloca aqui no lugar do EC 3x. Vai ficar 3 vezes 3x. Não vai dar 9x? Então, BC, que é esse lado grande, vale 9x. Para quem não entendeu, mais uma vez. EC não é 3x? Coloca aqui no lugar do EC 3x. 3x vezes 3, 9x. Pô, agora eu posso olhar, então. Tudo é 9. Esse pedaço é 3, esse pedaço é x. Então, o meio vale 5. Professor, como você chegou no 5? É só eu subtrair do 9, o 3 e o x. Então, aqui no meio tem que dar 5, né? Para que a soma dos 3 dê 9. Bom, nós vimos, na teoria de hoje, que triângulos que possuem a mesma altura terão suas áreas proporcionais às bases. Então, a área desse triângulo, se eu chamá-la de A e usá-la como referência, permite dizer que a área desse triângulo branco é 5 vezes A. E o triângulo amarelo, 3 vezes A. Porque a área passa a ser proporcional à base. A área passa a ser proporcional à base.
Não foi nos dito que a área total é 54? Então vamos somar todos esses três pedaços. A mais 5A mais 3A dá 9A. 9A é 54, então o A é igual a 6. Logo, a área do triângulo amarelinho da esquerda é 6 e o triângulo amarelinho da direita é o triplo de 6, que dá 18. Galera, 18 com 6, 24, alternativa C. Mais uma questão na aula de hoje é a questão 4. Os pontos B, C, D e E vai lá na figura e olhe, B, C, D e E, no paralelogramo, a figura grande é um paralelogramo, dividem a base AF em 5 partes iguais. Meninos, vamos anotar isso. Esse pedacinho AB é igual ao pedacinho BC, que é igual ao pedacinho CD, que é igual a todos os 5 pedacinhos, tá bom? Se tem base igual e altura igual, as áreas desses 5 triângulos também serão iguais. Ele pergunta para nós a razão. O que nós entendemos por razão? É a divisão. É a divisão de quem? É a divisão do triângulo CDH pelo paralelogramo AFGH. Então ele quer uma razão, uma divisão entre áreas. Então esse exercício está praticamente resolvido. Ó, se as bases são iguais e a altura também, então as áreas também são iguais. Então olhem só, cada triângulo pequenininho tem área medindo A. Eu vou passar um traço aqui, ó, passei um traço. Essa reta vermelha, ela dividiu o paralelogramo em duas partes, a parte da esquerda e a parte da direita. Se essa parte ela tem área, né, que é a soma desses 5 pedaços, então vai dar 5A, essa área aqui também vai valer 5A. Aí ele quer a divisão entre a área do triângulo CDH. Esse aqui, ó, meninos, eu estou contornando com o mouse, CDH, vale Azinho, pela área do paralelogramo. A área total não é 10A, então A dividido por 10A, cancelo A com A, sobra 1 em cima, hein? Então fica 1/10. 1/10, alternativa B. Fica para vocês essa sugestão de tarefa, módulo 11, está no livro 2, página 100, exercícios 6, 8 e 13. Meninos, acessem o estudo.seb e lá está a aula em PDF, tá bom? Para você fazer um resumo, para você consultá-la, passar os exercícios que eu fiz a limpo e aí tentar fazer o exercício 6, 8 e 13. Na nossa próxima aula, que acontecerá na quarta-feira, eu vou postar em um vídeo como esse a correção dos exercícios 6, 8 e 13. Meninos, um bom fim de semana e tudo de bom para vocês.